Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, estamos quase nos 300 mil inscritos, hein? Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar esse tipo de vídeo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo e logo a gente chega também nessa meta de 300 mil inscritos, olha que legal. Então se inscreve aí se ainda não for inscrito. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um caso que gira em torno de um garoto de 14 anos, que pode ou não ter sido incriminado pelo próprio pai no assassinato da sua mãe. Sim, gente, isso é tão ruim e tão chocante quanto parece. Bom, nós vamos falar sobre o Michael Bernard Pollitt, mais conhecido como Bernie, um apelido derivado do seu segundo nome. Bom, o Michael era o filho caçula do casal Rita e Edward Pollitt. Na verdade, ele inclusive era o único filho homem do casal, que tinha mais duas filhas, chamadas Crystal e Melanie. A família vivia em Hopewell, que é uma cidade pertencente ao estado norte-americano do Missouri. Uma pequena cidade considerada muito segura, onde as portas basicamente não precisavam ser trancadas à noite e as crianças brincavam livremente até o anoitecer. Mas essa realidade tranquila não refletia na casa dos Pollitt. O Edward era conhecido por suas infidelidades e a Rita, apesar do amor que nutria pelo marido, enfrentava um casamento tumultuado, caótico, cheio de brigas e acusações mútuas de violência doméstica. Um cenário onde não era o ideal, para uma criança e também era muito doloroso para qualquer criança presenciar tudo aquilo. O Michael era especialmente próximo da sua mãe e ele tomava as dores da mulher, tá? Ele conseguia sentir o sofrimento da mãe naquele casamento conturbado e muito por conta disso, ele passou de um menino feliz e adorável para um adolescente rebelde e muito bravo, que frequentemente tinha desavenças com o seu pai. E não dá pra julgar, tá? Porque a maior parte ali das brigas que o Michael tinha com o seu pai era porque o Edward sentava a mão na Rita sem dó nem piedade. Ele era aquele tipo de homem que gosta de ser o centro do lar, sabe? Que tudo dentro de casa tem que girar em torno dele. Ele decide quem entra, quem sai de casa, que horas entra, que horas sai, se compra ou se não compra, se pode ter amizade ou se não pode ter amizade. Enfim, ele queria controlar a família inteira como se ele fosse um semideus ali dentro. E embora a Rita fosse uma mulher de fibra e contestasse o marido sobre as suas decisões que afetavam toda a família, ela rapidamente tomava uns tapas e lembrava que o marido tinha força suficiente para dominar aquela família fisicamente se fosse necessário. Na maior parte das vezes, o Edward usava a justificativa de ser o homem da casa para chancelar o seu autoritarismo. Mas, quando não dava certo, ele usava a força física mesmo, e isso era frequente, tá? A situação, pessoal, foi piorando e escalou até que em uma briga séria, em 1998, o Michael chegou a pegar uma faca e ameaçar a vida do seu pai, o que fez com que a sua mãe o internasse em uma clínica para garotos com problemas comportamentais. Ela sabia que o comportamento errático do filho era reflexo do comportamento do seu marido, mas de qualquer forma ela queria que o Michael não tivesse o mesmo comportamento agressivo do seu pai e achou que naquele momento seria uma boa ideia internar o garoto por um tempo e enquanto isso ela iria cuidar também de toda essa questão ali da sua vida matrimonial. Felizmente essa medida pareceu surtir efeito e a relação da mãe e do filho começou a melhorar exponencialmente, principalmente depois da Rita pedir o divórcio, tá? A partir daí, a situação de todos melhorou bastante. A separação foi concluída em dezembro de 1998, e guardem essa data, tá? Foi uma vitória, pessoal, muito grande para Rita,
que conseguiu manter a casa e obter parte da aposentadoria e também uma pensão alimentícia do Edward. Mas a tensão estava assim, no máximo, tá? Então, numa noite de dezembro ainda, após uma saída com amigos, a Rita voltou para casa, onde o Michael e o seu amigo Josh passavam a noite. Após uma noite aparentemente normal, os garotos acordaram com um cheiro de fumaça. O que o Michael encontrou ao abrir a porta do quarto da mãe foi um cenário de horror. A sua mãe estava pegando fogo. Enquanto Michael agarrava a mangueira para combater as chamas, o seu amigo Josh corria em busca de socorro. Mais tarde, o Michael descreveria a cena com uma vivacidade perturbadora. Ele inclusive disse que o cheiro da sua mãe em chamas ficou entranhado no seu nariz para sempre, que ele sempre vai se lembrar desse cheiro. Quando a polícia chegou ao local, o cenário era descrito como horripilante e apocalíptico. O odor era realmente muito forte. Ficou imediatamente claro para os investigadores e policiais presentes que aquilo não era um simples incêndio, era um homicídio. Assim que as chamas foram extintas do corpo da Rita, os sinais de um ataque violento eram indiscutíveis. Ela tinha sofrido traumas contundentes na cabeça e a cena sangrenta em seu quarto sugeria uma luta intensa entre a vítima e o agressor. Um inspetor de incêndios também confirmou que houve o uso de um acelerante para atear fogo, mas além disso, poucas pistas foram encontradas na casa. A casa foi assim meticulosamente vasculhada pelos detetives, mas eles não encontraram nada. Eles só sabiam que provavelmente a Rita tinha falecido antes de colocarem fogo nela. E ela tinha falecido a partir de uma luta corporal ali, né? Ela tinha sofrido traumatismo craniano. Bom, o Michael ficou extremamente abalado. Ele ligou imediatamente para suas irmãs, a Crystal e a Melanie, informando sobre o trágico incidente. Elas correram para a cena do crime e ao chegar no local encontraram o Michael na viatura da polícia. Ele estava visivelmente abalado, com lágrimas marcando ali o seu rosto. Ele estava chorando muito, tá, pessoal? E a polícia, por sua vez, notou que, apesar das lágrimas, o Michael não parecia suficientemente emocionado. Isso na descrição dos policiais, tá? E para eles isso era suspeito. E assim, o que eles disseram que foi mais suspeito ainda é que o Michael fez uma pergunta aos policiais. Ele perguntou o que ia acontecer com a caminhonete da mãe dele agora, como se ele tivesse algum interesse no carro. Os oficiais acharam esse comentário inapropriado, tá? E aos olhos deles, praticamente o incriminava sem mais investigações. Porque para eles, se ele perguntou da caminhonete é porque ele queria aquele carro para ele. E se ele queria aquele carro para ele, ele teria feito aquilo com a própria mãe. Isso é o que os policiais pensavam, os detetives pensavam. E para eles esse caso estava encerrado. Na delegacia, o garoto foi submetido a um teste de estresse, que é um método que ele obviamente falhou, né? Até porque ele era apenas um garoto de 14 anos que tinha acabado de encontrar sua mãe em chamas e é lógico que ele ia estar estressado. Então a falha nesse teste era óbvia, mas foi considerada como uma evidência contra o menino. Ao investigar o local, as autoridades não encontraram sinais de luta, nem vestígios de sangue nas roupas ou sapatos do Michael. Havia isso no quarto da mãe, mas no quarto do Michael não, e nem nas roupas e sapatos dele. No entanto, um teste com cães farejadores revelou vestígios de um acelerador de chamas nos sapatos do jovem, que foi um detalhe que virou o jogo, tá? Bom, durante o interrogatório, o Michael manteve-se firme, relatando como tudo aconteceu, e o seu depoimento foi corroborado pelo seu amigo, que estava com ele em casa no momento do incêndio, o Josh. Inclusive, sobre os vestígios ali de acelerante para chamas que foram encontrados no sapato do Michael, os meninos disseram que mais cedo naquele dia eles tinham ido até os trilhos de um trem e colocado fogo em algumas coisas. Inclusive, essa era uma atividade corriqueira dos meninos da região, que faziam espécies de fogueiras na beira dos trilhos do trem. Por quê? Eu não sei, mas eles faziam. Apesar disso, pessoal, a situação estava longe de ser favorável para ele. O rapaz era conhecido por seu temperamento explosivo, ele já tinha ficado internado em uma instituição para menores infratores, né?
E o histórico de pequenos incêndios que ele tinha nesses trilhos do trem também pesou muito. Além disso, as circunstâncias apontavam para ele como principal suspeito. Então a investigação tomou um rumo ainda mais dramático quando o Josh, após 2 dias de interrogatório, mudou toda a sua versão dos fatos. Em uma declaração gravada, ele afirmou ter acordado de madrugada ao ouvir uma voz feminina e não encontrou o Michael do seu lado. Essa contradição foi assim crucial, pois desmentia o álibi do Michael, que alegava ter estado no seu quarto durante toda a noite. Por conta disso, ele foi preso e acusado pelo assassinato da própria mãe. O Michael, de repente, se viu no centro ali de um julgamento muito conturbado, representado por um defensor público que basicamente não tinha experiência nenhuma em um caso de homicídio. Ele estava acostumado a fazer casos de pequenos furtos e esse caso era grande demais para ele. E ele enfrentou todas essas acusações com essa defesa bem fragilizada. Bom, a promotoria apresentou as evidências dos sapatos e testemunhas que afirmavam que o menino havia comprado acelerante de fogo. À medida que o julgamento avançava, a defesa do Michael parecia cada vez mais perdida e mais frágil. Ele escolheu não depor e nenhuma testemunha também foi chamada para corroborar a sua inocência. O clima, pessoal, era tenso e a falta de defensores no tribunal só piorava sua situação. Já a acusação, por outro lado, fortaleceu o seu caso com a confissão do Michael em um momento de desespero no centro de detenção juvenil, onde supostamente ele teria gritado em um momento onde ele tentava tirar a própria vida, que não se importava com mais nada desde que havia matado a sua mãe. No entanto, havia assim um detalhe muito curioso nesse caso todo. O Michael não tinha nem um arranhão, nem vestígios de sangue, o que era muito estranho, né? Afinal, ficou comprovado que a vítima tentou lutar por sua vida. A defesa, gente, não tinha nada, tá? Eles duraram menos de meio dia, o que em comparação aos 3 dias da acusação deixou claro que a defesa do garoto estava completamente despreparada. O júri, após 4 horas de deliberação, voltou com o veredito de culpado. E como consequência, o Michael foi condenado. Um desfecho que deixou a comunidade e sua família em estado de choque. O seu tio, a sua tia, que eram vizinhos do local do crime, insistiam na sua inocência, crendo em um terrível engano. O seu pai Edward, depois de muita insistência da família, decidiu contratar um advogado para apelar da decisão. No entanto, ele relatou à família que a apelação foi negada, o que era uma mentira deslavada, porque, na verdade, ele nem contratou advogado nenhum. Mas o plot twist vem agora, isso porque o Michael decidiu buscar a ajuda do projeto Inocência do Meio Oeste. 10 anos de luta e eis que os advogados Trisha Bushnell, Megan Crane e Mark Emerson desmontaram a acusação inicial. A evidência de que foi encontrado no sapato do menino acelerador de incêndio e que inclusive na época do crime foi rebatida com o fato de que os meninos haviam feito uma fogueira próximo ao trilho do trem, foi totalmente desmantelada porque novas análises comprovaram que, na verdade, nem havia líquido acelerante de incêndios no sapato do menino, e sim cola de sapateiro que havia sido confundida com líquido acelerante por quem fez essa perícia. Além disso, sob o depoimento onde testemunhas afirmaram que ele disse "não ligo mais pra nada desde que matei minha mãe", na verdade ficou comprovado que ele disse "não ligo pra mais nada desde que mataram a minha mãe". Ou seja, uma palavra muda tudo, né, meus amigos? E o amigo do Michael, o Josh, lembram dele? Ele admitiu, gente, que só mudou o seu depoimento após uma intensa pressão dos investigadores. E ainda sobre as provas, havia aquela questão de que o Michael não tinha nenhum ferimento e muito menos sangue da sua mãe em suas roupas, o que convenhamos que seria muito difícil de acontecer caso ele fosse o responsável pelo crime,
dado a natureza brutal do ataque. E ele mesmo chegou a questionar as pessoas em algumas entrevistas, perguntando como que um garoto de 14 anos cometeria um crime tão violento sem deixar rastros forenses. Nem ele acreditava naquela condenação, sabe? Era bizarro. Em 2016, a MTV até fez uma série documental sobre esse caso, onde o próprio Edward, pai do Michael, diz acreditar na inocência do filho. E ali, pessoal, numa reviravolta digna assim, de um thriller policial, novos documentos judiciais revelaram um novo suspeito no assassinato que abalou a pequena cidade. Adivinhem só? Edward, o próprio pai do Michael e ex-marido da vítima. E por que o Michael acredita que o seu pai é culpado? Bom, o divórcio tumultuado dos seus pais foi finalizado apenas quatro dias antes do crime. Então ele tinha motivos. A Rita, sua mãe, saiu vitoriosa, levando metade da aposentadoria do Edward, além da pensão alimentícia. Durante o julgamento do divórcio ali, o Edward perdeu totalmente a compostura e ameaçou, dizendo: "Você não vai viver para gastar um centavo do meu dinheiro." As irmãs do Michael confirmaram também que o pai ficou irado com os termos financeiros do divórcio, enfatizando que desde pequenas aprenderam uma lição muito grande naquela casa: "Com o dinheiro do papai não se brinca." Essa frase era bastante replicada naquela residência para as crianças. E para adicionar mais lenha na fogueira, o Edward tinha um histórico de violência contra a Rita ao longo do casamento. Após o assassinato, a polícia interrogou o Edward, que tinha um álibi aparentemente sólido. Bom, segundo ele, o homem estava a mais de 130 quilômetros do local do crime na hora do ocorrido, e registros telefônicos confirmaram que ele atendeu uma chamada às 7 horas da manhã naquele local, a 130 quilômetros do local do crime, tornando impossível a sua presença na casa da Rita, né, às 6 horas da manhã, hora em que aconteceu tudo e que o Michael acordou com a casa em chamas. A investigação inicial descartou o Edward como suspeito após confirmar o seu álibi, e sem considerar a possibilidade de um cúmplice. Eles não pensaram que ele podia ter um cúmplice, né? Mas isso poderia ter acontecido. O defensor público original do Michael também falhou em explorar essa pista durante o julgamento. No entanto, a equipe de defesa renovada do Michael trouxe à tona um possível cúmplice, um homem chamado Johnny, que era sobrinho do Edward e primo do Michael. Algumas testemunhas o viram nas proximidades da casa da Rita na manhã do crime. Além disso, um veículo Ford pertencente ao Johnny foi visto perto da residência da Rita na época do crime. Outro fato curioso é que após a liberação da casa para a família, o Johnny surpreendentemente apareceu na delegacia com uma chave de roda, alegando tê-la encontrado no armário do Michael, objeto que os investigadores garantem não ter visto durante a busca inicial. E que é bizarro, porque isso podia ser simplesmente a arma do crime. Eles não investigaram, o menino levou a arma do crime, se foi mesmo essa arma do crime, né, até a delegacia, e ninguém investigou isso. Então, pra mim, parece que o Johnny estava tentando incriminar o Michael. Bom, os advogados de defesa também levantaram o ponto de que o Edward, pai do garoto, não contratou um advogado para ele e, inclusive, mentiu para a família dizendo que havia contratado um ótimo advogado e que logo seu filho estaria em liberdade. Mas, na verdade, isso nunca aconteceu, né? Porque ele mentiu. E tudo isso, gente, parecia ser muito suspeito, né? Porque, afinal de contas, é natural esperar que um pai faça de tudo para defender o seu filho. Só que a desculpa do Edward, que ele usou para tudo isso, é que os dois não se davam bem e que, em outras ocasiões, o Michael já tinha ameaçado tirar a sua vida. A partir daí, a mídia começou a retratar o Edward como um monstro que tirou a vida da ex-mulher e incriminou o próprio filho. Mas precisamos ter cuidado e lembrar que a mídia não é capaz e nem pode
julgar ninguém. Então cabe aos investigadores e à promotoria este trabalho. Mas de qualquer forma, o que se sabe é que o caso da Rita foi reaberto e inclusive jurados que condenaram o Michael chegaram a dar entrevistas dizendo que consideraram o garoto como culpado simplesmente porque estavam cansados demais. Levou apenas 4 horas para o júri popular condenar o Michael, mas eles estavam cansados de ouvir a acusação contra o jovem, que durou 3 dias, então eles queriam acabar logo com aquilo. Em 2021, um desenvolvimento legal ofereceu ao Michael, condenado ainda na adolescência, uma chance de liberdade condicional. E ele conseguiu, tá? Após ele passar ali com o comitê de condicional, ele conseguiu ser libertado. Então, gente, depois de 24 anos atrás das grades, o Michael foi liberado no dia 22 de abril de 2021, aos 38 anos de idade. Ele foi recebido por familiares e amigos e saiu da prisão com a sensação de que foi injustiçado. Agora ele trabalha como carpinteiro e luta para provar a sua inocência. Até o momento da gravação deste vídeo não surgiram novas evidências que liguem o Edward, pai do Michael, ao assassinato da Rita. O caso está sendo investigado novamente e, se for comprovado que o Michael realmente foi condenado injustamente, ele terá direito a uma indenização, olha, eu acho que milionária, porque mais de 20 anos preso injustamente é realmente um dano assim irreparável, né? Agora sim, é claro que nós temos a nossa opinião sobre os casos, né? Eu sinceramente penso que ele não foi o responsável pela morte da sua mãe, até porque as próprias irmãs dele disseram que ele e a mãe estavam na melhor fase de suas vidas e que estavam se dando muito bem. Além de tudo isso, a investigação foi muito fraca, cometeu muitos erros, né? E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi o Michael que cometeu esse crime? O que você acha, hein? Ou foi o pai dele? Ou pode ter sido outra pessoa também, né? Por que não? Enfim, deixa pra mim aqui embaixo a sua opinião sobre esse caso, as teorias que você formou aí na sua cabeça no decorrer enquanto eu contava a história, que eu adoro saber a opinião de vocês. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.